Bom, pessoal, eu sou o Paulo Picanso, diretor-geral da Faculdade Paulo Picanso, e estou de volta, conforme prometido, trazendo para você a sequência dos vídeos sobre dobra em straight wire, que vem sendo solicitado por muitos colegas que têm dúvida, que me procuram através de redes sociais, perguntando mais detalhes e apresentando as dificuldades do dia a dia do seu consultório. Então eu resolvi trazer aqui mais esse vídeo para a gente poder discutir com um pouco mais de profundidade. Então eu pedi a você para se inscrever no canal e aqueles que tiverem a necessidade de receber maiores informações, artigos, eu vou pedir para acessar o WhatsApp que está aí e deixar o contato que nós podemos enviar o material para vocês também a respeito desse assunto, tá? Bom, eu trago aqui um artigo que fala justamente sobre o que nós havíamos abordado na aula 2, sobre a necessidade de se fazer dobra na técnica de straight wire. E muita gente pergunta, mas eu já não tenho uma técnica pré-ajustada, por que eu vou fazer dobras de segunda ou de terceira ordem se eu já tenho isso incluído no meu bracket? Bom, a explicação está aqui através desse artigo. O que muita gente não conhece ou não lembra é que existe uma folga entre o fio ortodôntico e o slot do bracket. Essa folga, também chamada de slot play, ela consome parte da eficiência que a colocação de um fio deveria apresentar na técnica pré-ajustado quando se refere a controle de torque, por exemplo. Se você for refletir, e aí eu te faço uma pergunta, você trabalha com slot 022 ou com slot 018? Bom, eu particularmente trabalho com slot 018, mas eu sei que a maioria das pessoas trabalha com slot 022. E o que eu vou apresentar aqui tem a ver com isso. Se você trabalha com slot 022, essa folga será ainda maior para os seus tratamentos. Então seria necessário que você trabalhasse com um fio mais espesso, um fio, por exemplo, 0,22 por 0,25, que nem é fabricado no Brasil. Então, no mínimo, você trabalhar com um fio 0,21 por 0,25. Mas aí eu deixo outra pergunta: quantas vezes você colocou um fio dessa espessura na boca do seu paciente, no seu tratamento? Bom, a resposta provavelmente é que poucas vezes ou nenhuma vez, porque é um fio realmente extremamente pesado. Então fica uma nova pergunta: o que fazer se você tiver um slot 0,22 e estiver trabalhando com fio 17,25, por exemplo, para você ter controle sobre os movimentos ortodônticos, especificamente sobre o movimento de retração, que é o tema dessa aula? Bom, a resposta para isso já foi dada por Bennett em 1990, quando no capítulo 2 do livro dele, o primeiro livro de straight wire, ele colocou a necessidade de se realizar dobras, mesmo para a técnica do straight wire, ok? Dito isso, o que fica para a gente de informação aí importante? Se você trabalha com qualquer fio retangular durante a fase de retração, você pode ter o mesmo controle, desde que você siga essas informações que nós vamos passar no decorrer desses vídeos. Bom, em primeiro lugar, como eu havia dito, aqui à esquerda está a tabela, que mostra a relação de folga. Então, se você acompanhar o slot 0,22, que é a coluna da direita, e observar o fio 17 por 25, você vai ver que apresenta uma folga de 15,1 grau. Ou seja, se você trabalha com ROT, por exemplo, e o torque pré-fabricado para aquele bracket do 11,21 é de mais 14 graus, ou seja, um torque vestibular de 14 graus, pelo fato de você ter uma folga de 15 graus, esse torque num fio 17,25 não vai acontecer. Em outras palavras, você irá colocar um arco tirado da caixa, reto, direto dentro do bracket, achando que vai ter controle de torque, e você não vai ter. Se você estivesse trabalhando com fio 17,25 no slot 0,18, essa folga já cairia para 4,2. Então veja com uma redução de 1/3 da folga.
ok? E se você estivesse trabalhando com fio 18 por 25 no slot 0,18, sua folga seria de 1,7. Veja que para obter essa mesma folga de 1,7, que é a menor das folgas, você precisaria entrar com fio 0,22 por 0,25 se o seu slot é o 0,22. Professor, o meu slot é de fato 0,22, mas eu trabalho com fio 17 por 25 para fazer retração. Eu não utilizo um fio mais espesso do que esse. E agora, o que a gente deve fazer? Bom, então vamos observar aqui esse caso. Eu tenho um caso aqui, e vou mostrar essa sequência, de um paciente que nos procurou para fazer um retratamento. O que estava acontecendo aí? Ele está usando uma força através de um elástico cadeia que foi colocado aí de 6 a 6. Essa força promovia uma inclinação do molar paramesial e uma palatinização dos incisivos. Observe que, se você chegar para esse colega e falasse assim, por que você não fez um torque? Provavelmente ele lhe diria, eu não fiz dobra porque eu estou trabalhando com straight wire, não estou trabalhando com edgewise pré-ajustado, então não precisa fazer dobra. Mas veja que esse é um resultado bastante epidêmico nos tratamentos ortodônticos. E por quê? Porque sem dobras não haverá um controle efetivo do momento horário produzido pelo elástico cadeia e que tende a palatinizar os incisivos. Professor, e de que maneira eu sei que eu estou tendo um controle efetivo da minha inclinação e que eu não vou ter esse efeito palatinizado como resultado? Você deveria inserir o fio de 2 a 2 na região dos incisivos e a partir daí observar com quantos milímetros ele está passando acima do slot dos tubos do 17 e 27. Então, se você observar, ó, tem molares tombados também. Veja esse caso aqui também, ó, é um outro caso com a mesma condição. Nós temos aqui uma paciente com os incisivos extremamente palatinizados, que só toca incisivo. E isso aconteceu por quê? Porque fisicamente ela aplicou uma força que passava abaixo do centro de resistência e que gerou um momento horário nos incisivos. Então veja o efeito físico do que aconteceu. A paciente colocou uma força de retração, essa força passava abaixo do centro de resistência e gerou um momento horário. Como não havia sido feita nenhuma dobra e havia folga entre o slot e o fio, não foi capaz de evitar o efeito desse momento. E dessa forma, os dentes palatinizaram. Se você me perguntasse, professor, mas nesse caso, como eu vou saber que eu vou evitar esse efeito? Primeira coisa, não coloque uma força excessiva para retrair. O incisivo deve ser retraído com em torno de 100, 120 gramas de força, é o suficiente. Se você esticar o seu elástico em cadeia num dinamômetro, você vai ver que você está produzindo muito mais força do que isso quando você deixa o elástico em cadeia fino, baixo. Então, a primeira dica é não faça uma força demasiada no momento da retração, até para evitar problemas de reabsorção. Segunda dica é que você observe se o seu fio está subindo depois que você coloca ele na região de incisivos. Isso geralmente não acontece. Então é necessário que você coloque curvas, que são dobras de segunda ordem, e também aplique torque vestibular. A outra dica, se você preferir não realizar tantas dobras, é você engrossar o fio. Mas se tratando do slot 0,22, você teria que chegar até um fio 21 por 25, e isso é improvável que você tenha tempo ou tenha material em estoque para você trabalhar com esse tipo de fio que realmente é bastante pesado. Então, eu dou a liberdade de fazer retração com qualquer arco de retração, desde que você controle os momentos de força. Isso é que é importante. Então, se a gente observa aqui, ó, a imagem clínica, a gente vê uma paciente com os incisivos extremamente palatinizados, né, tocando topo a topo praticamente, e isso vai necessitar que a gente trabalhe aí dobras para recuperar o torque que foi perdido na região anterior. Mesmo se tratando de straight wire, por quê? Porque nós temos torque, mas temos folga também, e essa folga deve ser considerada.
Então, se a gente observar isso, ó, numa representação gráfica, o que aconteceu aqui? Nós temos um overjet, queríamos retrair mantendo a inclinação desse dente, mas durante a retração, o que aconteceu? Houve uma palatinização dos incisivos. Para resolver isso, eu preciso distalizar, ok? Os caninos e molares, trabalhar a inclinação dos incisivos e promover a sua retração. Isso seria a sequência correta do que fazer. Então, para promover o torque, eu preciso de dobras. Dobras de segunda ordem, ou dobras de terceira ordem, ou ainda a soma dessas dobras. Bom, feito isso, eu deveria todos os meses checar essas dobras. Eu não posso relaxar. Em relação aos dentes inferiores, para que eles fiquem verticalizados, o que é importante, eu também deveria fazer dobras, evitando assim esse efeito de livros deitados ou o que nós chamamos de readout negativo de molares, ok? Quanto mais inclinados os dentes se apresentam, mais eles vão ocupar espaço. E isso vai ajudar a comprometer o seu overjet. Sem overjet, não tem como haver retração, ok? Para encerrar, eu vou mostrar aqui um caso que nós retratamos de uma paciente que nos procurou com incisivos palatinizados, classe 2. Eu apresentava aqui ausência de 14-24 e a paciente apresentava uma super classe 2, né? Ou seja, o 15 e 25 estavam mais paramesial do que deveriam estar. O que mais frustrava a paciente é que o colega colocou como necessidade a realização de novas exodontias de premolares na arcada inferior, pensando em gerar com isso o overjet necessário para poder finalizar o caso. Como ela já estava insegura em relação a isso, então ela não se mostrou favorável a realizar essas exodontias. Dessa forma, nós fizemos um planejamento onde, para verticalizar os molares inferiores e para distalizar o molar superior, nós tiramos apenas os sisos. Feito isso, nós tínhamos agora a condição de realizar a distalização desse caso e a verticalização das raízes dos molares. Então, no final, foi feito um grande controle de torque na região dos incisivos superiores e inferiores. Foram distalizados os premolares e molares superiores e foi realizada a retração da forma como nós explicamos. Nós adotamos aqui o arco subindo a 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros, em relação ao slot do dente 17 e 27. Dessa maneira, a gente conseguiu controlar o torque. E aí, ó, se a gente comparar o antes e depois, a gente consegue perceber o quanto que nós conseguimos distalizar e trabalhar o torque na região dos incisivos, ok? Então, é muito importante que a gente tenha essa liberdade de dobrar e saber interpretar o que de fato é o torque. Então, vocês estão vendo aqui ilustrações de torque posterior. Se eu colocar esse arco aqui dentro da arcada, encaixado nos brackets, eu vou ter um movimento palatino na região de coroa de premolares e molares. E aqui na região anterior, como se vê, eu teria um efeito de verticalização, porque o meu fio está subindo. À direita está subindo os 15 milímetros e à esquerda está subindo os 10 milímetros. Então, dependendo do tipo de movimento que eu queira fazer, eu irei regular isso. Se você consegue com que o seu fio suba sem dobra nenhuma, ok, não há nada a fazer. Mas geralmente não é isso o que acontece. Bom, para finalizar, eu trago aqui uma sequência de um vídeo mostrando... Bom, para finalizar, eu trago aqui para vocês um caso que nós estávamos tratando e nos deparamos com essa situação, perda de controle de torque na região anterior. Então veja, quando você domina dobras, isso não é um problema. Se você observar, o canino aqui está topo a topo, assim como o molar. À medida em que eu faço um controle de torque e uma distalização, é possível corrigir o problema.
Se a gente observar o outro lado, estava ainda pior. Então eu tenho canino, topo a topo, molar, topo a topo. E aí o que a gente faz numa situação como essa? Eu tenho que colocar esse mesmo arco retangular com dobras. E como eu quero palatinizar a raiz, corrigindo essa inclinação excessiva da coroa, o meu fio deve subir a 15 milímetros acima do slot do 1727. Todo mês nós tiramos o arco e refazemos dobra de segunda e terceira ordem. Dessa forma, nós conseguimos concluir o tratamento sem maiores problemas, independente do slot e independente da espessura do fio. O que importa é em que altura o seu fio vai passar na região do 1727. Para concluir, nós trazemos aqui algumas informações referentes a esses vídeos gravados para auxiliar você na retração. Primeiro, toda força de retração aplicada ao bracket gera um momento de força. Esse momento de força, ele geralmente é indesejado, porque ele vai palatinizar seu incisivo e você não quer isso. Para evitar os efeitos indesejados do momento de força, é necessário realizar a dobra de segunda e ou terceira ordem, independente da técnica utilizada. Então, treine, aprenda, saiba como dobrar o fio e você vai ter a liberdade de a qualquer momento individualizar seu tratamento, independente da técnica que você esteja utilizando. As folgas do fio do bracket podem anular as dobras contidas no bracket. Por isso, é necessário realizar a dobra, mesmo na técnica de edgewise pré-ajustado. Então, conforme nós mostramos no artigo, se você trabalha com edgewise pré-ajustado, não é por isso que você vai se acomodar e deixar de fazer um trabalho correto, tá? Aprenda a dobrar, quanto mais você souber, melhor. Nós estaremos aqui no canal e através do WhatsApp para lhe apoiar, tirar suas dúvidas e enviar artigos e o que mais for necessário para melhorar a sua formação. Nossa instituição está com as portas abertas para receber a todos que queiram melhorar o seu conhecimento e trocar ideias, né? Então, desejo a todos sucesso, se inscreve no canal e a gente retorna demonstrando novos vídeos na sequência aí do tempo e do nosso relacionamento. Grande abraço a vocês, tá? Deixo aqui o meu voto de sucesso e a disponibilidade da instituição para ajudar vocês no que for necessário.